Nesta aula, nós vamos ver como devem ser os sketchers, as curvas e os perfis para aplicar um loft. O recurso de loft ele tem como objetivo criar sólidos através da transição entre os perfis. Também podemos usar curvas ou pontos para criar um loft. Vamos ver agora como devem ser os perfis para aplicar o loft. Então vejam no exemplo que eu criei um retângulo e um semicírculo. E eu vou aplicar o loft por meio deles para vocês verem o que acontece. Vou entrar no recurso de loft, selecionar o primeiro perfil e o segundo perfil. Vou ajustar esse ponto para o lado de lá, para que o loft seja aplicado. E olhem só o que aconteceu. O loft foi criado, mas ele ficou distorcido. Isso acontece porque eu tenho apenas dois segmentos no esboço do semicírculo, ou seja, o arco e a linha de baixo, e 4 segmentos, os 4 lados, no retângulo. Para corrigir isso, sempre é bom que os dois perfis para a aplicação do loft possuam o mesmo número de segmentos. Para isso, eu criei um outro esboço de exemplo deste semicírculo. E observem que eu subdividi o arco em 3 partes. Aí então ficam 3 partes no arco e uma parte embaixo, o mesmo número de segmentos do retângulo. E vou aplicar o loft nessas condições. Vou selecionar aqui embaixo e aqui embaixo. E observem agora que eu tive um resultado bom. A geometria ficou bem mais adequada, devido ao número de segmentos ser compatíveis. Uma outra coisa que a gente deve avaliar na aplicação de um loft sólido, é que os esboços têm sempre que ser fechados. Com esboços abertos, como vocês podem ver neste exemplo, que eu criei 2 linhas, não é possível aplicar um loft. Eu vou tentar aplicar, e vocês vão ver que ele até gera uma pré-visualização. Deixa eu mudar este ponto de lugar. Mas no momento em que eu vou confirmar o comando, ele não me permite. Esse tipo de esboço para aplicação no loft só pode ser usado quando é um loft de superfície. Quando vamos utilizar o recurso de loft, além do loft entre os perfis, nós podemos ainda, para guiar o loft no caminho dele, utilizar como recurso as curvas guias, como vocês podem ver que eu criei aqui, estas curvas. Porém, as curvas têm que ter umas certas características. A curva sempre deve estar interceptando ou coincidente com os perfis que a gente vai utilizar para criar o loft. Como vocês podem ver, essas curvas estão coincidentes. Elas poderiam também estar interceptando. Não estar coincidente na linha, mas estar interceptando. Estar aqui dentro da região dos perfis. O que não pode acontecer é isso aqui, conforme esse exemplo errado que eu criei. Observe que a curva nem intercepta e nem está coincidente com os perfis. Eu vou mostrar isso para vocês. Nós podemos usar quantas curvas guias a gente quiser. Então eu vou criar um loft aqui, utilizando as curvas guias que estão corretas primeiro. Observem. Vou utilizar 3 curvas guias. Eu poderia utilizar quantas eu quisesse. Vou confirmar e o loft é criado. No entanto, se eu tentar utilizar aquela outra curva guia, vejam o que acontece. Observem que o loft está sendo criado, mas no momento em que eu seleciono essa curva guia, observem que o SolidWorks já tira a pré-visualização. Se eu confirmar o comando, o SolidWorks me informa a respeito de um erro, dizendo que a curva é inválida. Portanto, as curvas guias devem sempre estar da maneira que essas 3 que eu criei estão, interceptando o perfil. Uma outra coisa muito importante quando estamos falando de loft é como devemos selecionar corretamente os perfis para criar esse loft. Vejam aqui que eu criei 2 triângulos para criar um loft, um maior e um menor. E eu vou aplicar o loft agora, e vocês vão entender o que eu quero dizer com esse tipo de seleção. Eu tenho que selecionar o primeiro e o segundo perfil. Então eu vou selecionar o primeiro da forma certa. Eu vou clicar nesta linha do triângulo maior e na mesma linha correspondente do triângulo menor. E vejam que o loft está sendo criado da maneira correta. Confirmo o comando, bonitinho. Agora,
veja o que acontece se eu selecionar as linhas de forma errada. Então agora eu vou selecionar esta linha do triângulo maior, porém eu vou selecionar esta aqui no triângulo menor. Olha o que acontece. O loft fica retorcido. Se eu aplicar o comando, eu tenho um loft totalmente retorcido. Tudo bem que eu posso trabalhar com esses pontos aqui e mover o ponto para o outro lado, por exemplo, até que o loft fique certo. Isto funciona bem quando nós estamos trabalhando com um perfil simples, dois triângulos. Mas se ao invés de um triângulo fosse um perfil com muitas linhas, com muitos segmentos, isso talvez dificultaria um pouco. Então, sempre é bom a gente selecionar os pontos para criar o loft, selecionar as regiões que a gente clica correspondentes, como eu vou fazer novamente. Vou selecionar essa região de baixo, e aqui eu também seleciono a região de baixo. E com isso o loft é criado da maneira correta. Eu acabei de passar algumas informações básicas a respeito da criação do loft, porém bastante importantes quando vamos aplicar um loft. Agora, vocês, sempre que forem aplicarem um loft, observem bem essas informações que eu passei, e isso com certeza facilitará na criação ou no uso desse recurso.